Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Liguei aqui agora, esperar um pouquinho para o Instagram avisar, né, que estamos ao vivo. Mas hoje o que eu vou contar aqui, bem-vindo também quem está vendo a gravação, né? O que eu vou contar aqui é o meu depoimento, um depoimento que eu fiz, já começar a assinar pro pessoal que está entrando. Lembrando, tá? Isso aqui vai ficar gravado no IGTV, também talvez eu suba no YouTube, não sei, vamos ver, não é? Porque nos últimos dias eu faço um curso, estou num grupo lá, e a gente ganhou uma sessão de bônus de uma ferramenta nova que eu não tinha ouvido falar, assim, super desconhecida para mim, super nova. Ela até surgiu recentemente e eu não sabia do que se tratava e tal. E foi uma sessão em grupo, né, lá pra turma, e fez um efeito tão incrível em mim que depois eu entendi direito o que aconteceu. E essas paradinhas é porque eu tô vindo acenar pro pessoal que tá entrando ao vivo, tá? E aí, depois que eu entendi, que veio a consciência, assim, do que realmente tinha acontecido, eu vi que dividiu a minha vida em antes e depois, sabe? Foi muito legal, foi muito incrível mesmo. E só aí depois eu consegui entender tudo, a grandiosidade do que foi. E, pois é, ela chama desprogramação neurobiológica. Mas o que eu quero falar aqui principalmente nem é sobre isso, sabe? Depois eu até posso falar um pouquinho, mas é sobre outra coisa, porque talvez muitas pessoas passem pelo que eu passei e não saibam o norte, sabe? Não saibam o que pode gerar isso tudo. Porque foi assim, vocês já ouviram falar de síndrome do gêmeo desvanecido? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a ouvir falar sobre isso em mais ou menos uns 2 anos e meio, 3, assim. E foi meio por acaso, sabe? Entre aspas, assim, porque eu não acredito muito em acaso, mas enfim. Eu tava vendo um vídeo no YouTube de outra coisa, nada a ver. E tinha nos vídeos relacionados daquele mesmo canal que eu tava vendo, falando sobre isso. E como eu sempre fui fascinada por gêmeos, esse assunto, assim, de gêmeo, tudo, eu sempre busquei muito, sabe? Sempre que tinha aparecido alguma coisa, eu ia olhar, tipo, de curiosidade mesmo. E aí eu fui ver o que era. E aí, eu vendo o vídeo lá, eu aprendi o seguinte: muitas gestações, logo no inicinho, bem no inicinho mesmo, começam como gestações gemelares, de gêmeos, né? Então mais de um embrião é formado. Só que começa a seguir o tempo da gestação, né? E de repente só um embrião sobrevive, só um se implanta e o outro ou é reabsorvido pelo corpo da mãe ou sai mesmo, né? Expulso, assim, enfim, não vai pra frente. E aí a gestação segue como sendo uma gestação normal de um neném. E quando eu tava vendo esse vídeo, assim, sobre esse assunto, todas as características lá que falavam, parecia que tava falando de mim. Foi muito estranho, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. E caramba, todas as características. Foi muito impressionante. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, óbvio, né? E aí eu comecei a desconfiar muito de que eu tinha isso, de que eu tinha tido um irmão gêmeo na gestação e que ele não tinha ido pra frente. Eu fui perguntar pra minha mãe, lógico, né? Ela descobriu que estava grávida de mim só com 2 meses de gravidez. Então, assim, naquela época, também anos 80, né? Enfim, não era essa coisa de, descobri, já vou fazer exame de DNA pra ver o sexo, não sei o que. Não, não tinha nada disso, né? Então ela descobriu e tal. Quando ela descobriu, foi fazer exame, ultrassom, só tinha eu. Então, se tivesse mesmo acontecido isso, de ter um irmão gêmeo antes, ele teria ido embora antes dos 2 meses, né? Porque era o período que minha mãe não sabia que estava grávida. E aí eu fui, lógico, eu sou hipnoterapeuta, fui correr pro meu colega hipnoterapeuta também para ver se ele podia me ajudar a fazer regressão. Falei, eu preciso voltar para ver esse negócio, né? Para ver o que é esse sentimento e tal. Porque eu senti uma saudade eterna de eu não sei o que, de não sei quem, uma falta que nunca era suprida, ninguém conseguia suprir, e várias outras coisas, sabe? Na minha vida profissional também. Era um negócio assim que eu já tinha trabalhado questão de autoestima. Tudo que eu faço nas minhas sessões com as minhas clientes, eu já tinha feito pra mim há muito tempo. Já tinha passado por aquilo, resolvido questões de infância, de pai e mãe, essa coisa toda, já tinha ido. Só que ainda faltava alguma coisa, sabe? E é isso que eu acho que muita gente pode sentir também e de repente não sabe o que pode ser. E talvez seja isso, essa síndrome do gêmeo desvanecido, sabe? E depois, aí eu fiz a regressão, tal, foi
incrível, na hora lá foi terrível, porque, nossa, eu nunca senti uma tristeza tão forte, eu não sabia que podia existir uma tristeza tão triste. Foi horrível, só que a gente ressignificou muita coisa durante a sessão e tal. Nossa, deu um alívio imenso. E aí foi maravilhoso. O barulhinho do Hotmart. Eu não sei se dá pra ouvir aí, mas eu acho que sim, né? E aí tá, passou um tempo, fiquei bem, não pensei mais nisso e ok. Algum tempo depois, muito tempo depois, eu fui fazer uma constelação familiar pra outra coisa, nada a ver com isso, nem lembrava disso. E aí lá eu confirmei, porque eu fiz com um bonequinho, e aí a consteladora, teve uma hora eu coloquei lá os bonecos, né, nas posições e tal, e aí ela pegou um boneco adulto de homem, de figura masculina. Ela ficou perguntando quem era. Gente, eu falei todas as opções possíveis, não era ninguém. Gente, não tenho a menor ideia do que seja. Aí do nada ela, peraí. Aí trocou por um bonequinho criança, de um menino. Aí eu, caramba, na hora veio, putz, é meu irmão. Aí foi incrível, foi lindo, assim, porque a constelação inteira no final, que não tinha nada a ver com isso, acabou que girou em torno dele, porque ele era a chave de tudo, sabe? E foi muito incrível, foi lindo, assim. E deu uma desbloqueada gigantesca, porque o que aconteceu? Durante toda a minha vida, e agora, depois dessa sessão, dessa desprogramação neurobiológica que eu fiz, é que eu entendi o que aconteceu. Porque, pulando rapidinho para agora, né? Foi do dia 3 de julho de 2020, agora, essa sessão que eu ganhei. Foi uma sessão super rápida, de 10 minutos. E continuar assinando pro pessoal aqui. E logo, imediatamente depois dessa sessão, o que eu senti? Até falei lá na hora um depoimento, né? E foi muito engraçado, porque eu tava completamente passada, sabe quando você fica meio aérea, assim? Era assim que eu tava me sentindo. Mas muito bem também. E o que eu senti era que, de repente, tinha aberto um espaço dentro de mim, uma coisa, assim, que eu nunca tinha sentido antes. Muito grande, sabe? Muito. Eu até falei, olha, é muito esquisito, mas é um esquisito bom. Porque foi um espaço gigantesco, eu me sentindo muito bem, mas engraçado, assim, porque eu senti que eu... Sabe quando no celular você tem lá pra voltar às configurações de fábrica? Foi isso que eu senti. Eu voltei às minhas configurações de fábrica, mas eu fiquei muito intrigada, porque se eu voltei às configurações de fábrica, teoricamente era pra eu ter reconhecido aquela sensação, aquele sentimento da minha infância, né? Só que eu não reconheci. Foi um sentimento totalmente novo pra mim. Eu até falei, agora eu me sinto eu. Agora eu sou eu. 100% eu. Nunca me senti dessa forma. Uma moto fazendo uma participação especial. Peraí, deixa eu passar. Valeu, moto. Vamos voltar. E aí, depois dessa sessão, eu entendi que aconteceu o seguinte. Durante a minha vida inteira, quando eu nasci, eu já nasci com essa sensação de que eu era metade. Porque eu tenho muito forte dentro de mim essa sensação, não a lembrança, óbvio, né? Mas a sensação de quando eu acordei, entre aspas, e o meu irmão não estava ali. Então ficou aquele... Imagina, se de repente você, amanhã, abre o olho, acorda e não existe mais ninguém na sua vida. Não existe mais ninguém que você conhece, tá o planeta inteiro vazio e só você. Era essa a sensação que eu tinha. Então eu já nasci e na hora que eu senti isso, eu senti, caramba, metade de mim foi embora com ele. Né? O meu irmão morreu e metade de mim foi embora com ele. Então eu já nasci acreditando que eu era uma metade, que eu era 50% de uma pessoa. Claro que inconscientemente, né? Óbvio, né? E aí passei toda a minha vida sendo 50% de uma pessoa, vivendo a vida de dois, vivendo a minha vida e a vida dele ao mesmo tempo. Que louco isso, né? Mas enfim, principalmente na minha vida profissional, nossa, isso fez muito sentido. E aí logo depois da constelação, nessa que ele apareceu, que a gente resolveu muita coisa, eu senti um espaço enorme também, foi muito libertador, porque finalmente eu parei de viver a vida dele. Eu vivia só a minha, então eu era 50% de alguém, vivendo só a minha vida. Ufa, que bom, mas eu ainda não tinha essa noção de que eu era 50%, pra mim eu era 100% de mim. Só que não. Aí que era nesse estágio que eu tava até agora. E aí nessa sessão agora do dia 3, da desprogramação neurobiológica, caiu a ficha de que eu realmente não era inteira, de que aquele espaço todo que eu senti, na verdade agora é que eu virei uma pessoa inteira, sabe? Eu não tinha noção de que existia essa outra metade, essa outra parte de mim que eu podia usar, que eu podia viver, que eu podia aproveitar. Eu não estava usando porque eu não sabia que ela existia. E foi uma sensação tão grandiosa que veio,
sabe, você sente um alívio, assim, de caramba, que bom, agora sou eu. Então, assim, muitos clientes eu sempre faço nas sessões, quando eu faço regressão, por emoção, exatamente por causa disso, porque muita gente vem procurar por questões de baixa autoestima e a gente volta, claro, na infância, questão de pai e mãe, né, essa coisa toda, clássica, né, tradicional, mas eu sempre faço por emoção, porque vai que tem alguma coisa ainda no período da gestação, né, como teve comigo, porque de repente se eu tivesse logo no início trabalhado essa questão de ir para qualquer época, sabe, independente, provavelmente teria aparecido essa questão da gestação, né, da perda do meu irmão gêmeo durante a gestação, que eu não sabia. E isso fez toda a diferença para mim, porque, nossa, agora sim eu me sinto uma pessoa inteira, completa, me sinto eu. Agora eu sou uma pessoa inteira vivendo a minha vida. Ufa, que bom, né? E foi incrível, porque depois dessa última sessão eu também percebi que eu tinha uma crença inconsciente de que eu não podia acessar toda a minha potência porque eu não era uma pessoa completa, porque ainda faltava uma parte. Olha que loucura! Gente, o nosso inconsciente é muito doido, né? Mas, e agora sim, como eu estava completa, agora sim eu tenho meio que permissão, entre aspas, de acessar toda a minha potência, né? Muito louco isso. E olha que coisa também, como uma duplinha aí que, pelo menos pra mim, casou super bem. Não sei se vocês já me viram falar aqui, ou até se receberam também, a sessão da ferramenta ou presente. No YouTube eu fiz várias sessões, né? Fiz muitas sessões gratuitas. Tem até uma lá salva no YouTube da sessão do presente. Porque quando eu fiz a primeira vez, quando eu recebi pela primeira vez uma sessão do presente, que eu também não conhecia, nessa sessão eu consegui acessar 100% da minha potência. Então foi um negócio assim muito, caramba, o que é isso, que loucura, que grande e tal. E acabou a sessão, voltou e nunca mais eu senti. E caramba, como é que eu acesso isso? E aí agora eu entendi, né, que eu não conseguia, eu não me permitia acessar toda essa minha potência porque eu tinha essa crença, eu me prendia que eu não podia porque eu não era inteira. E agora sim eu posso porque eu sou. Então, e Joyce, assinar pra você. Então, olha que coisa, né, Dairo? Então, depois dessa sessão, até quando eu gravei meu depoimento lá, pro pessoal que fez a sessão com a gente, eu até falei, olha, agora eu tenho 2 datas de aniversário, porque a minha normal, né, até posso entrar pro Guinness de parto mais longo da história, porque 37 anos e meio praticamente de parto, porque 50% nasceu no meu aniversário mesmo, em dezembro de 82, e a minha outra metade nasceu só agora, em 3 de julho de 2020, que loucura, né? Então, foi uma coisa assim muito, muito grandiosa e que pouquíssima gente fala dessa coisa do gênio desvanecido, né? Da síndrome do gênio desvanecido. Porque, não sei por que as pessoas falam tão pouco, acho que não sabem mesmo. E só vai atrás quem realmente quer muito descobrir o que está acontecendo com você mesmo, porque não dá pra explicar direito, assim, o que a gente sente, porque é uma saudade, você não sabe de quem, não sabe de quê, uma falta que nada supre, sabe? Sempre tá faltando alguma coisa, mais Hotmart entrando, Pra quem não tá entendendo esse barulhinho, não sei se dá pra ouvir aí o barulhinho, que já tá vendo como do presente, das sessões do presente, tá? Tá lá na Hotmart já, tá no link na minha bio, quem quiser dar uma olhada. Aliás, acabei meu vídeo, tá tão bonitinho. Chefe, Carlo Mockley, que legal, seja bem-vindo. Mas voltando, então. E aí, essa desprogramação neurobiológica, o barulhinho, né? Dá pra ouvir? Legal. Eu fiquei tão louca com esse negócio de, gente, como assim? Que eu fui fazer o curso pra entender como é que funcionava, o que era, né? E aí eu fiz, e desde então eu não paro de me aplicar, tá? Assim, direto, porque é muito incrível. Porque realmente ele desprogramação neurobiológica, né? Ele desprograma as nossas células, tirando fazendo ela voltar ao formato original. Por quê? Toda vez que a gente tem... o nosso emocional afeta muito, né? O nosso corpo mesmo, fisiológico, assim, a fisiologia do nosso corpo. Então a gente começa a liberar neurotransmissores, cortisol, que é hormônio de estresse, adrenalina, ou quando está tudo muito legal, muito bem, dopamina, serotonina. São esses neurotransmissores, nessa parte bioquímica aí que é liberada e que vai gerando efeitos no nosso corpo físico, no nosso emocional, né? E quando a gente está o tempo inteiro só vibrando com a vibração baixa, só pensando em coisas ruins, só focando nesse tipo de coisa,
a gente vai atraindo coisas ruins também, né? A gente começa a liberar cortisol, começa a liberar neurotransmissores também que não são legais, o hipotálamo, né, no cérebro começa a diminuir. Então, assim, muitas coisas bioquímicas começam a acontecer no nosso corpo que vão prejudicando a gente, aumentando a possibilidade de doenças, imunidade, óbvio, cai. Mas nesse momento não é muito interessante ter imunidade baixa, não é verdade? Estamos passando por uma pandemia. Então, e quando a gente faz essa desprogramação, é uma sensação tão engraçada, assim, porque ela é muito rápida, a sessão é muito rápida, e a gente não precisa colocar uma coisa específica, uma questão específica. Isso que eu achei mais incrível. Porque como eu recebi sem expectativa nenhuma, eu só sentei ali e recebi, né? Então eu não sabia o que ia acontecer. E o que foi liberado era exatamente o que meu corpo precisava liberar o mais rápido possível, sabe? E deu esse efeito Mega Power Blaster em mim, né? E na mesma sessão, teve gente que tinha zumbido no ouvido, parou. Uma senhora mais idosa que tinha limitação de movimento, porque tem, como é que chama? Hérnia de disco. Depois da sessão, ela já conseguiu esticar o braço todo, conseguiu se alongar muito mais, sem nenhuma dor, e não voltou mais a sentir dor. Isso foi incrível, não foi só na hora, né? Porque ela faz a nossa célula voltar ao formato original. Então, tudo que está ali atrapalhando de bioquímico, de crença, de sentimento ruim, sabe, que causa essas alterações bioquímicas, fisiológicas, isso tudo vai sendo liberado. E claro que a gente pode também direcionar um pouco, né, para, por exemplo, questões de escassez. Se você tem muito programa de escassez na sua vida, claro que a gente pode direcionar, mas de uma forma mais ampla, para que tudo que esteja envolvido ali também seja liberado. Mas o mais incrível é você simplesmente se abrir para receber e deixar o seu corpo, ser gentil com o seu corpo para que ele libere o que precisa ser liberado, sabe? Porque realmente dá um efeito incrível. Eu estou muito apaixonada por essa ferramenta. Agora já está disponível para vocês, porque eu fiz o curso, né? Então agora eu também já sou uma desprogramadora neurobiológica. Tem que acostumar com esse nome ainda, até para falar, né? Porque é muito nome, muito grande. Mas é incrível e eu realmente convido quem quiser receber, quem tiver vontade de experimentar uma ferramenta completamente nova. Ela é super nova mesmo, ela foi canalizada agora acho que em maio acho. E tem muita coisa ainda pra gente descobrir sobre ela. Com certeza vão ter muitos depoimentos que a gente nem imagina ainda daqui pra frente, porque no curso tinham 160 e poucas pessoas. Então agora que a gente está começando a coletar depoimentos, né, além dos nossos pessoais, claro, né? Teve gente que já fez no marido e o marido parou de roncar, teve gente que já aplicou em outra pessoa à distância. É legal, a gente pode fazer à distância, por isso que eu fiz. Na sobrinha que estava com ideia de suicídio, a pessoa melhorou, parou com essa ideia de suicídio. Então, assim, é uma ferramenta muito grandiosa e que, principalmente, pessoal que tem problema com autoestima baixa, sabe? Que mesmo já trabalhou isso, mas ainda sente que falta alguma coisa, que era o meu caso, eu recomendo fortemente, assim, que se abra para experimentar essa ferramenta, sabe? Porque é um negócio inexplicável, assim. A diferença que fez na minha vida foi antes da desprogramação, depois da desprogramação, porque mudou tudo. Foi incrível, assim. E então, voltando também, se você, independente do que você sinta, sabe, se você sente que tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não tá se encaixando direito na sua vida, ou em você mesmo, na parte emocional e tal, vai atrás, sabe? Não fique empurrando para debaixo do tapete, vai atrás, porque em algum momento alguém vai aparecer, alguma informação vai surgir, você vai encontrar uma novidade aí que vai te dar a resposta que você está precisando, sabe? Eu, por exemplo, enquanto não descobri o que era, eu não descansei. Eu fui atrás até que eu descobri esse negócio da síndrome do gêmeo desvanecido. E aí foi a ponta do iceberg para eu começar a entender mais o que estava acontecendo, né? Eu não sei seu nome, tá? Dedê Facinelli ou Facnelli? Imagino que seja Facnelli, né? Qual é seu nome, Dedê? Daniel? Danilo? Enfim, não sei. Ou você é a mocinha da foto? Tem uma foto de um homem e uma mulher. Mas enfim,
é muito interessante, assim, e a sessão não tem um tempo, Diego. E a sessão é muito variável, a duração, sabe? Ela pode durar de 1 minuto a 1 hora, depende do que é gentil pro seu corpo, o seu corpo é que vai dizer. Porque a gente, quando tá aplicando, quem está recebendo, às vezes, quem tem uma sensibilidade maior acaba sentindo isso também, mas quem está aplicando costuma sentir muito nitidamente a energia saindo, né? A gente tá, é um canal e a energia sai, e ela simplesmente, é ela que decide, sabe? Ela simplesmente para de sair, porque o seu corpo para de puxar. O seu corpo que determina o quanto ele quer receber, o quanto ele quer liberar, né? E o que ele quer liberar. Então, é muito interessante isso, porque assim, a gente não agride o corpo de ninguém, a gente não força ninguém a receber mais do que precisa e também não recebe menos do que precisa. É a dose exata, sabe? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, se você toma muito do remédio, pode não ser benefício para você, pode não ser contribuição e pode acabar te prejudicando, né? E por isso que é legal, assim, porque o seu corpo é que vai dizer o quanto ele precisa receber naquele momento, o que ele precisa liberar. E é legal também que você, como a gente pode fazer à distância, a gente pode simplesmente marcar um Zoom, um Skype, enfim, e ficar ali numa sessão normal, ou também, se você não tiver um horário mais flexível, uma coisa mais que dê para marcar, a gente pode simplesmente marcar um horário, combinar, falar, olha, a partir de agora, desse momento, nesse horário, eu vou começar a enviar. E você pode continuar trabalhando, fazendo o que você quiser, ou se quiser deitar, ficar sentado um pouquinho, recebendo, para perceber melhor, né? E aí depois, que assim que acabar, eu entro em contato de novo, falo, ó, terminou agora a sua sessão, como é que você está se sentindo, o que você sentiu e tal, porque você não precisa parar a sua vida, sabe? Então pode ser das duas formas. E claro, também pode ser presencial, mas no momento, né, vamos combinar, presencial não é muito a onda, né? O negócio é mais online mesmo. Mas até fazendo assim, recebendo poucos minutos, a gente já percebe um relaxamento muito maior. É bem essa coisa de que eu falei, de voltar à programação de fábrica. É muito interessante, assim, não dá muito para explicar, porque a gente fica meio sem palavras para explicar, é mais sentir mesmo. Mas eu realmente recomendo demais quem tiver curiosidade, quem tiver vontade de experimentar, porque dá uma revigorada, sabe, na gente, na nossa vida. É muito grandiosa essa ferramenta e eu estou muito grata a ela. Mas, enfim, queria vir aqui para contar também, primeiro, dessa ferramenta, né, que existe, está disponível para vocês, chama Desprogramação Neurobiológica, mudou minha vida completamente, eu sou eternamente grata a ela, vou continuar aplicando em mim o tempo inteiro. Outra coisa também, falar sobre a síndrome do gêmeo desvanecido, existe isso, saibam que existe, porque muita gente não sabe e ela é muito importante, acontece com muita gente mesmo. E foi esse depoimento que eu contei pra vocês, que eu contei lá pro pessoal que aplicou a sessão e que eles divulgaram numa live que tinha 400 pessoas e centenas de pessoas se identificaram e falaram, olha, eu também sinto isso, será que eu tenho? Então, se você se identificou, vai atrás, procura isso, procura sobre esse assunto, porque quando a gente tem isso e não descobre, sabe, não vai atrás para trabalhar essas questões, a vida fica travada, ou a vida profissional, vida amorosa, ou todas, enfim. Mas é um negócio muito que realmente precisa ser trabalhado, sabe? A gente incluir esse irmão ou essa irmã que existiu na sua vida e que não existe mais, né? Mas assim, faz parte da família, né? Então é muito importante a gente incluir essa pessoa, não é? E eu sinto assim que depois disso, dessa desprogramação, eu tô mais feliz, eu tô mais leve, o meu irmão também tá, mesmo ele não estando fisicamente aqui, eu sinto que ele tá mais feliz e eu não sinto mais, parece que, porque assim, sempre vinha em onda, sabe? Em uma época tava tudo bem, depois ficava um tempo, eu nem lembrava disso, de repente vinha e vinha aquele sentimento todo de novo e caramba, ainda tem coisa pra limpar daqui, caramba, não vai acabar nunca. E agora eu sinto que resolveu de vez. Agora eu sinto que tá tudo em paz, eu tô inteira, não sinto, eu consigo falar sobre isso e lembrar disso sem sentir nenhum problema, sem sentir nenhuma tristeza, nem falta, nem nada. Agora eu tô em paz com isso, sabe? Então, e realmente agora eu sou eu de verdade, coisa que eu nunca tinha sentido antes na vida. Eu achava que tinha sentido, mas não tinha. Agora de verdade
eu tô me sentindo tô me sentindo inteira, consigo acessar a minha potência, eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que está disponível para mim e que é possível acessar. E antes eu não sentia isso. Então, nossa, e quando a gente se sente assim, a gente quer que todo mundo fique feliz também, né? Todo mundo se sinta assim também. Então, também por isso eu fui fazer o curso para tornar isso disponível também para mais gente, né? Porque como é uma ferramenta muito nova, aos poucos só que as pessoas vão começando a divulgar, vão começando a conhecer. Então, saibam que está disponível para vocês. Quem tiver vontade, curiosidade, me chama no direct que a gente conversa, tá? Porque realmente ela é... Nossa, pra mim, a minha sugestão, né, pra todo mundo a partir de agora que me procurar vai ser, olha, vamos fazer uma sessão de desprogramação neurobiológica antes de qualquer coisa, porque ela já vai zerar tanta coisa que talvez depois você nem precise de tantas sessões assim. As minhas sessões costumam ser muito rápidas, na verdade, né? Eu costumo fazer 2 sessões, se precisar mais alguma, porque as ferramentas que eu uso são muito rápidas. Mas eu percebo isso, que com a desprogramação, começando por ela, já vai dar um mega resultado logo de início, sabe? E aí depois a gente só vai aparando as arestas do que sobrar ali. Então é bem grandioso mesmo. E ainda se juntar com a do presente, meu Deus do céu. Não ao mesmo tempo, né? Mas depois também associando as duas. Nossa, vai ser incrível. Que é o que eu tô fazendo em mim todos os dias, né? Então é isso. Saibam que está disponível para vocês também. Convido quem quiser conhecer. Convido também quem quiser passar lá na minha bio para ver o vídeo que eu fiz, ficou tão bonitinho, do combo de sessões do presente. Quem quiser entender mais o que é, tem várias sessões também para várias coisas específicas, de quando você tem que engolir sapo, sessão para desengolir sapo, para procrastinação, autossabotagem, dormir melhor. Enfim, tem um monte de coisa lá, preocupação com a situação financeira. Então vai lá dar uma olhada, porque esse barulhinho aí de caixa registradora é lá do Hotmart, de que alguém comprou esse combo agora. E lá vocês também podem sugerir lá dentro da plataforma questões específicas de vocês, que de repente eu faço sessão e gravo e deixo lá no combo de alguma sessão do presente para sua questão específica. Olha que legal, né? Então, é isso, pessoal. Então, olha, se joguem também, se abram para receber ferramentas novas, procurem, se alguma coisa não estiver legal na sua vida, você não está conseguindo respostas aí, descobrir caminhos sozinho ou sozinha, procura alguém que já tenha ouvido falar nisso, alguém que já tenha passado por isso, porque o negócio é não empurrar para debaixo do tapete, sabe? Como eu sempre falo, o sentimento é para ser sentido, não para ser abafado, né? Então, se alguma coisa não tá legal, é sinal de que precisa olhar para isso, porque tem alguma coisa grandiosa escondida ali, certo? Então é isso, vou deixar salvo aqui no IGTV, talvez eu suba pro YouTube também, beleza? E aí compartilhe se você conhece alguém que possa se beneficiar dessas informações, com quem você queira contribuir, compartilhe com essa pessoa, tá bom? E voltem sempre. Beijinho. Tchau, tchau.